Galera, assim, eu não sei como é que vocês estão, assim, nesses últimos dias. É, eu pego ônibus ouvindo rádio, né? Geralmente rádio de notícia. E isso aflige bastante o meu coração, assim. Minha esposa até me dá uma dica e fala assim, ó, para de ficar vendo notícia, porque senão você vai ficar entristecido e tal. Mas eu gosto, assim, eu acabo vendo, mas eu me sinto mal. Eu não sei como é que vocês estão, assim, com todas essas notícias que a gente vê. A gente vê assim, a cada fase da Lava Jato, eu fico com aquela sensação, agora uma sensação boa, assim, de que agora sim tudo faz sentido, até que enfim, aquela coisa de justiça sendo feita, e ao mesmo tempo eu fico assim, pasmo, mas não pode ser verdade, como assim? Como é que isso estava diante dos nossos olhos e a gente nunca viu? Aí dá uma tristeza, bate aquela angústia, assim, aquela depressão, assim. Aí eu fico pensando assim, gente, será que isso é tudo manipulação da mídia? Mas se não é, como é que tem gente que acredita que é? E você fica enquanto isso o país vivendo um desastre, assim, todo dia a gente descobrindo que mais alguém perde o emprego, mais uma empresa fechada, quando tem chuva, né, as pessoas perdem suas coisas ainda, perdem o emprego, perdem as coisas. E a gente descobre assim que um escândalo com algum dinheiro que podia salvar a vida de várias pessoas em hospitais, podia estar colocando merenda em escola, e o dinheiro é desviado. E não é coisa assim de 1.000, de milhão, é coisa de bilhão. O pessoal fala de cifras astronômicas que a gente nunca imagina ter na vida, assim. E eu fico assistindo isso atônito, assim. E às vezes eu sou acometido pelo medo, assim, pela angústia, por uma certa desconfiança. E assim, na maioria das vezes, a minha reação, quando eu vejo essas coisas, quando eu começo a me preocupar com o que está acontecendo no mundo, do que vai ser com a minha vida, no meu emprego, no meu trabalho, aí eu fico tentando resolver tudo por minha conta, assim. A minha reação é sempre resolver agir por mim mesmo. Eu fico fazendo cálculo, pensando, aí eu fico pensando nas teorias microeconômicas, nas teorias macroeconômicas, para organizar a vida, o futuro, os planos, assim. Aí eu quero a opinião do especialista, do economista, do jornalista, do filósofo, do terapeuta, do artista, do ilusionista, do cantor, do promotor, do jurista, do jurado, do advogado, do contador, do roteirista, do comentarista, do analista, do grafista, do banco, do doutor. Eu quero a opinião de todo mundo. Todas essas vozes que por aí ficam firmando o conceito da gente no tempo e no espaço, de qual seria o melhor caminho para seguir com segurança e para a gente depositar nossa confiança. E por vezes, não sei se isso acontece com vocês também, assim, por vezes, eu acho que a gente acaba seguindo cheio de confiança, cheio de certeza, de convicção que a gente construiu com base no nosso próprio coração. E à medida que você vai indo, você olha para um lado, olha para o outro, aí se questiona, ué, não era isso que eu achava que eu ia encontrar aqui? Eu calculei, eu estudei, onde é que foi que eu errei? Não era isso que eu imaginava que ia acontecer, ou então acontece diferente com você, você vê tudo isso, calcula, aí fica estagnado, aí inventa uma desculpa para não sair do lugar, ou porque no momento onde você está bem tranquilo, está favorável, dentro do possível, né? Dentro do possível. Eu queria ler com vocês um trecho na Bíblia que me fez fazer a mim mesmo algumas perguntas bastante sérias e algumas outras também, assim. E foi o que Deus tem falado no meu coração, assim, bem antes de eu receber o convite, Deus estava falando no meu coração com esse texto e eu queria compartilhar com vocês, assim. Vamos abrir lá em Marcos, de 17 a 30. Marcos 10, né? Eu falei Marcos 10? Tá todo mundo, não falei não, né? Então ficou todo mundo perdido, né? Marcos 10, 17 a 30. 17 a 30. Marcos 10, 17 a 30. Passagem conhecida, todo mundo já deve ter lido esse texto. É a passagem do jovem rico. Marcos 10, 17 a 30. Bom, vamos lá. Verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante deles e perguntou: Bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Amém. O que está acontecendo aí nesse trecho aí? No mesmo dia ali, se a gente voltar alguns versos antes, Jesus disse aquela frase também assim bem famosa: deixai vir as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus o reino é dos que são semelhantes a elas. Ou seja, assim, pouquinho antes, naquele momento, algumas crianças corriam para Jesus e não se perguntavam se isso era o ideal, se Jesus gostava de criança. Elas simplesmente se lançavam nos braços do Salvador sem reservas, sem perguntar para os seus pais ou aos mestres da época o que eles deveriam fazer. Elas corriam para os braços de Jesus. Com isso, assim, como eu falei o que tinha acontecido antes, e aí esse trecho que a gente leu acontece logo depois desse relacionamento, dessa interação de Jesus com a criançada ali. Jesus estava iniciando ali o módulo com seus discípulos sobre fé e confiança em Deus. A gente sabe que Jesus com seus discípulos, ele dava aulas a céu aberto junto com os seus discípulos. A gente pode ver que geralmente nos evangelhos o mesmo tema se repete seguidamente em passagens que mesclam a teoria, demonstração de Jesus e a hora onde os discípulos têm a oportunidade de exercitar aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram Jesus fazendo. Creio que a gente está diante de um trecho desse, que é uma aula completa de Jesus sobre o tema fé e confiança em Deus. Os acontecimentos que a gente leu ainda agora se desdobra diante dos discípulos, tanto a interação com as crianças quanto a interação com aquele jovem. E traz muitos ensinamentos assim que eu queria passar a pontuar algumas coisas no texto com vocês, versículo a versículo, assim, não todos, mas a maior parte deles. A palavra diz que um jovem correu em sua direção. Tudo leva a gente a entender, quando a gente lê esse trecho, se você prestar atenção, que o jovem não estava junto dos discípulos. Ele estava ali à espreita, ele estava acompanhando Jesus à distância, tanto que ele teve que correr na direção de Jesus. Quem sabe ele estava ali ouvindo tudo, gostando de tudo que estava sendo dito por ali, mas sem se envolver muito. Ele estava até gostando da galera que ficava ali perto de Jesus. Quem sabe até ele tinha a intenção de chegar mais perto, de assumir aquele jeitão dos discípulos ali, mas pelo visto ele era alguém dentre a multidão, não fazia parte dos discípulos, era alguém que estava ali junto da multidão. Nos evangelhos de Lucas, nos evangelhos segundo Lucas e segundo Mateus,
eles detalham que essa pessoa, esse jovem era alguém de importância, mas era alguém de importância que estava no meio da multidão. Mas, olha só, vejam a pergunta desse jovem. É uma pergunta importante, assim, cheia de significado. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Percebe que ele chama Jesus de bom. Conforme o estudo que eu fiz, assim, no original, esse bom tem o sentido de bondade moral, de nobreza de caráter, indicando que ele via em Jesus alguém com características que ele admirava, que tinha um discurso bom, posicionamentos que lhe eram agradáveis, assim, ao ouvido, coisas que ele via em Jesus que ele achava interessante, faziam despertar o interesse dele. Ele devia gostar de ouvir Jesus, tinha interesse em saber mais, e como eu disse antes, provavelmente esse rapaz, ele seguia Jesus, estava ali não junto com os discípulos, não tão próximo, mas ia seguindo Jesus. Tipo a galera que hoje gosta do que alguns artistas falam, aí vai lá e segue o cara no Twitter, segue o cara no Instagram, tipo assim, né? Ele também chama Jesus de mestre. Ele provavelmente já tinha ouvido Jesus ensinando sobre a lei e as escrituras, tanto que o considerava um professor. Esse mestre tem um sentido assim, ele está chamando Jesus porque ele vê em Jesus a figura de um professor também. Possivelmente ele já tinha ouvido Jesus falar também sobre a vida eterna, por isso que ele foi a Jesus para perguntar sobre a vida eterna. E sua pergunta é: o que eu farei? O que eu posso fazer? Essa é a pergunta dele. Ele provavelmente estivesse insatisfeito assim com o que ele vinha fazendo, percebia que por mais que ele se esforçasse, ou que seguisse regras, ou estivesse dentro das últimas tendências, assim, que ele estivesse por dentro das últimas tendências, isso não estava sendo suficiente, ou não estava trazendo para ele a certeza de que isso era o suficiente para herdar a vida eterna. E assim, com certeza Jesus conhecia o coração daquele jovem, assim como ele conhece o meu coração e conhece o seu também, com certeza. E a resposta em tom de pergunta de Jesus para ele é muito emblemática, gente. A resposta de Jesus é muito emblemática e cheia de significado. Jesus responde para ele assim: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Gente, vamos voltar assim, pensar que aquilo ali era uma aula de Jesus para os seus discípulos, era uma aula a céu aberto. Jesus tinha a intenção quando perguntou por que você me chama de bom. Jesus queria trazer ali mais uma vez o entendimento aos seus discípulos, e para mim, é o que ele quer trazer para mim e para você também, a importância de saber quem Jesus é realmente. Era isso que Jesus queria trazer ali naquele momento. Bondade é um atributo de Deus, o único que é bom verdadeiramente. Jesus queria levar não só aquele jovem a se questionar, mas principalmente aos seus discípulos, a confirmar essa verdade em seus corações. Pois Jesus viu que aquele jovem o chamou de bom, porque Jesus aparentava ser bom. O que é muito importante, aparentar ser bom é importante também. Mas aquele jovem estava diante do Deus encarnado, aquele que não só era bom, mas que é desde a eternidade bom. É isso que estava acontecendo ali. Nessa hora, quando a gente faz essa pergunta para a gente, é a hora que a gente divide os meninos dos homens. É nessa hora que a gente divide os meninos dos homens, a igreja visível da igreja invisível, o joio do trigo, os seguidores de quem é discípulo. Nessa hora, quando a gente se faz essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é um cara legal, com ideias legais? Ele é um mestre que ensina coisas inteligentes, valiosas? Ele é alguém que tem boas dicas de como viver a vida, que fala coisas que você concorda, assim? Ele é alguém com indicadores precisos, com os quais você pode se basear para consultar quando você precisa para resolver algum problema da sua vida? Ou ele é um revolucionário, um militante em defesa dos pobres, dos oprimidos, contra uma elite branca, fascista e uma mídia manipuladora? Como é que você vê Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? 2 capítulos antes, o evangelista Marcos registrou Jesus fazendo essa mesma pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? 2 capítulos antes, para vocês terem entendimento de que aquilo era uma aula. Jesus queria confirmar isso no coração dos seus discípulos, não só a conversa com o jovem, mas os seus discípulos estavam ali do lado. E Pedro respondeu: tu és o Cristo,
o Filho de Deus. Esse é o trecho que a gente conhece como a confissão de Pedro. E assim, em Colossenses 1, de 15 a 20, tem um trecho que é assim, que fala assim, ó, falando sobre Jesus, ó, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus. Jesus queria que isso ficasse claro no coração de seus discípulos. Jesus quer que isso fique claro no nosso coração. Isso está claro no seu coração? Gente, a forma como a gente vê Jesus vai influenciar diretamente a forma como a gente vai se relacionar com Ele. Bem como o agora e toda a nossa eternidade. Pois é isso que vai direcionar a nossa vida quando estivermos diante do imponderável. Quando a gente estiver diante do desconhecido. Quando a gente estiver diante do passo seguinte que a gente não sabe como vai dar. Seguindo no texto, verso 19. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o 20º, e ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Percebam que Jesus questiona ali sobre alguns pontos dos 10 mandamentos. Alguns comentaristas da Bíblia assim, dizem que intencionalmente Jesus pegou aqueles mandamentos que tratam da aparência e não do relacionamento com Deus, entendendo que o jovem queria um bom conjunto de regras para seguir e que através do seu esforço ele pudesse alcançar a vida eterna. O jovem, ele responde assim: não só que conhece, mas que obedece desde a adolescência. Aqui a gente vê o exemplo da presunção humana, de imaginar que pode com suas próprias forças, ou com seus próprios méritos, através do acúmulo de milhares com suas próprias boas obras, ou com as suas qualidades, bom nascimento, educação dadas pelos pais, conhecimento das leis, que acha que consegue com isso herdar a vida eterna. Ou daquilo que Paulo chama, ou acha que ele consegue herdar a vida eterna com aquilo que Paulo chama de sabedoria desse mundo. As ciências, a teoria formulada em Harvard, na Sorbonne, no MIT, na UF, na UFRJ, ou pior, às vezes até no botequim, quando você formula a sua teoria no botequim, gente que formula a teoria em botequim, você fica repetindo por aí, achando que isso vai te levar a algum lugar. Achando que isso vai fazer você alcançar o direito à vida eterna, que só pode ser alcançada quando a gente entende o que a gente leu em Colossenses, e ainda há pouco, e leva a fazer com que o nosso coração afirme que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que pode nos salvar. Não temos como nos salvar nós mesmos. Essa é a lição até o momento dessa parte, dessa conversa com Jesus. E a realização de boas obras para garantir o favor de Deus só demonstra o quanto somos orgulhosos. Quando a gente realiza boas obras apenas para garantir o favor de Deus, demonstra para a gente o quanto a gente é orgulhoso. E a palavra de Deus diz que Deus resiste, Ele se opõe, Ele vira o opositor dos orgulhosos. Mas a gente sabe que Jesus é bom. E a gente vai ver um exemplo disso no texto também. Jesus em todo o tempo, e como eu falei, desde a eternidade, Ele é bom. Se a gente seguir no texto, consta assim,
fala assim, ele amou, Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem, porque viu que realmente ele queria encontrar um sentido para a sua vida, mas que estava partindo de pressupostos errados. E conhecendo o coração desse jovem, Jesus fez o convite que podia ter mudado a vida daquele jovem. O convite foi: vai, vende, dá e me segue. Em resumo, esse foi o convite: vá, vende, dá e me segue. E o jovem saiu triste, é o que a palavra diz, porque ele tinha muito dinheiro. Jesus sabia que aquele jovem era rico, e o quanto esse rapaz amava o dinheiro, e mais ainda, o que o dinheiro podia trazer para ele de satisfação. Se a gente seguir no texto, diz assim, ó, que Jesus depois olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se a gente parasse por aqui, a gente podia achar que se aquele rapaz, tivesse ouvido o que Jesus falou e simplesmente aceitado aquela proposta ali, ele teria conseguido o tesouro no céu que Jesus falou para ele, ele ia ter conseguido atender as exigências de Jesus e, consequentemente, teria conseguido herdar a vida eterna. Se a gente parasse por aqui, a gente achasse assim, se ele tivesse feito tudo isso, Jesus disse que era isso que ele tinha que fazer, se ele fizesse, ele ia ter dado a vida eterna. Possivelmente, foi isso que, a princípio, os discípulos entenderam também. Por isso que o Pedrão perguntou: poxa, então quem é que pode ser salvo? Se é tão difícil para o rico entrar no reino dos céus, quem então que pode ser salvo? Sabe por que Pedro fez essa pergunta? Na mente dos judeus daquela época, a riqueza demonstrava que o homem rico, a riqueza mostrava que o homem era justo diante de Deus. Aí vem Jesus e desmonta com a teologia da prosperidade na cabeça deles. Aí eles ficam sem chão, Pedrão ficou meio sem chão. Poxa, se o rico não pode ser salvo, ai de mim que eu larguei minha empresa de pesca agora e sou pobre, o que vai acontecer com a minha vida? Mas Jesus estava falando para eles sobre o poder de Deus para fazer com que ricos e pobres pudessem ser salvos pelo poder do sangue de Jesus que seria derramado na cruz. Era sobre isso que Jesus estava falando. Pois salvar-se era algo impossível para os homens por conta das pesadas exigências da lei. Mas percebam que o convite que Jesus fez ao jovem não se tratava de uma exigência da lei, não tinha isso na lei, não tinha essa exigência na lei de você vender e distribuir as coisas para os seus bens para os pobres, não tinha essa exigência. O convite de Jesus foi: vai, vende, dá e me segue. Gente, de maneira bem prática, se a gente for aplicar uma lógica aqui, se esse jovem não vendesse suas coisas, não distribuísse os seus bens e ainda assim resolvesse andar de fato com Jesus e conviver com ele futuramente, esse jovem ia ser torturado, teria seus bens tomados, porque se você for ver o que acontece nos capítulos seguintes, você vai ver que o que ia acontecer por ali era Jesus entrando em Jerusalém e tudo que antecede a crucificação de Cristo e a perseguição dos seguidores de Jesus. É isso que ia acontecer. Jesus sabia disso, mas aquele jovem não sabia. O convite de Jesus foi simplesmente: não confie no seu conhecimento, não confie nas suas reservas, as reservas que você fez, ou na aparência que você construiu de si mesmo. Vem viver, vem entrar na vida, vem andar comigo que você vai aprender como é que você faz para herdar a vida eterna. Eu vou te mostrar quem eu sou. Esse é o convite que Jesus fez, esse é o convite que Jesus faz para a gente, esse é o convite que Jesus já fez para você, e se não fez ainda está fazendo hoje. O que Jesus estava ensinando era que se você calcular, você vai chegar à conclusão de que não tem como ir a lugar nenhum sem Ele, que o próximo passo que você vai dar é rumo a um oceano profundo, desconhecido, com águas turbulentas, que tudo que você julga que te pertence não pode te trazer segurança nem paz, mas Jesus diz: eu vou estar contigo, eu sou o suficiente para você, a minha graça te basta. É isso que Jesus diz para a gente nesse momento. A confirmação disso que eu estou falando agora, a gente vê nos versos 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho,
deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com ele, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Aqui Jesus não estava falando para você abandonar todo mundo, para você virar um bicho grilo, adotar uma vida alternativa, reclusa, mas ele estava retomando o que a gente encontra no final do capítulo 14 de Lucas, que diz assim, em resumo, que qualquer um que não renunciar a tudo que possui não pode ser discípulo de Jesus. Era essa ideia que ele estava retomando. O convite de Jesus para a gente é para a gente deixar de depositar nossa confiança nos nossos bens, em nossos sonhos, nas nossas velhas crenças, nos indicadores econômicos, nas teorias, no conjunto de conhecimento humano, de valores errados que podem ter sido passados pelos nossos pais, porque não estavam pautados na Bíblia, em pessoas, não confiar em pessoas, em instituições humanas, em partidos políticos, na mídia, nos artistas. Jesus pede para a gente dar um passo adiante. Ele sabe que ao abrir mão de tanta bagagem, a gente vai ficar sem parâmetro. Mas o que Ele quer é uma entrega sem reservas. É isso que Ele quer da gente. A promessa do verso 30 é de que quando a gente entende quem Jesus é de fato e a nossa condição no mundo sem Ele, a gente vai compreender também que estar com Ele será o nosso maior prazer. A gente vai entender que para onde Ele nos convidar, nós iremos, e nós não vamos mais querer seguir Ele de longe como aquele jovem estava seguindo. Vamos querer desfrutar da profunda intimidade e do relacionamento com Ele, assim como seus apóstolos desfrutaram. É isso que Ele quer que a gente entenda. E aí a gente vai se deleitar no Senhor, como diz o salmista, e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Essa satisfação vai fazer com que no nosso coração a gente entenda que estar com Jesus vai ser mais importante do que 100 casas, 100 pais, irmãos, campo, conhecimento, do que o prazer ou o status que o dinheiro pode comprar. Esta é a garantia de que Jesus vai ser tudo em você. A perseguição e a tribulação também é garantida, como a gente viu no texto, mas também a vida eterna, que foi por onde começou toda essa conversa com o jovem. Não foi? Não foi pela vida eterna? Eu queria fazer algumas aplicações, 3 aplicações, dessa vez não vai ter quarta. São 3 aplicações rápidas, Gente, Deus se alegra quando a gente tem fé. Deus se alegra quando a gente deposita a nossa confiança nele. E essa é uma conclusão óbvia do versículo da Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, Deus se agrada quando a gente tem fé. Diante de algumas preocupações da vida, e de coisas que eu não sei como resolver e acabam me deixando ansioso, eu me fiz algumas perguntas quando eu li esse texto, preparando esse estudo, e eu acho que vale a pena cada um de nós fazer a nós mesmos também. 2 perguntas, Senhor, o que tem me pedido de ir adiante e de desfrutar de maior intimidade contigo, e de crer em Ti e descansar? O que tem me impedido? O que será que tem me impedido de confiar mais em Deus? Senhor, qual tem sido o meu tesouro? O que é que tem tomado no meu coração um lugar que é Teu? Gente, eu me fiz essa pergunta, eu queria que vocês fizessem essas perguntas para vocês também. Várias são as coisas que podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Esses são os tipos de riqueza que a gente pode encontrar, não só o dinheiro. E que Jesus estava falando ali que a riqueza vai tornar difícil a entrada dos ricos no reino dos céus, mas não é só a riqueza de dinheiro. Estabilidade financeira pode ser, mas beleza, status, um emprego, conhecimento, capacidade de resistir à tentação pelo seu próprio esforço, que leva mesmo à presunção daquele jovem. Tudo isso é riqueza. Deus não condena nenhuma dessas coisas, mas confiar nisso pode causar com certeza vai causar grande ansiedade na gente, porque a palavra de Deus diz que tudo isso vai passar, que todas essas coisas vão passar, e diz mais, que essas coisas em si mesmas não podem produzir vida. Segunda aplicação, segunda lição. Cara, talvez
alguém aqui esteja como aquele jovem, achando tudo muito legal, tudo muito bonito, tentando aprender aqui na igreja, conhecer mais, mas você sabe que existe algo na sua vida que você não tem forças para lutar contra, e tentar lutar contra isso tem minado as suas forças, e feito você por vários momentos voltar para casa triste, e cabisbaixo, que nem aquele jovem voltou para casa, e sendo consumido pela tristeza de não ter conseguido se aproximar de Jesus, e tem preferido ficar estagnado, pois parece que colocaram uma barreira, um muro intransponível na sua frente. A resposta de Jesus para isso é: o que aos nossos olhos parece impossível ou sem solução, é possível para Deus. É possível para Deus. Você não precisa cultivar esse seu pecado de estimação para o resto da sua vida. Você não é o seu pecado. Isso é o que Satanás tenta colocar na tua cabeça, mas isso não é verdade. Deus tem poder para livrar você desse pecado, meu irmão. Tem poder para isso. Ser rico ou ser pobre, o seu passado, nada disso vai fechar as portas do céu para você. Não fica se vitimizando. Jesus está chamando você. Vai, vende, dá. Nada disso importa mais agora. Nada disso que você tem colocado para você como barreira. Vai, vende, dá e me segue. Esse é o convite que Jesus tem feito. Confia. Jesus está dizendo para você: eu sei dos planos que tenho para você e são muito melhores que esse plano aí que você tem feito para você, esse seu plano michuruca aí, essa vida que você tem vivido, porque eu amei você desde a eternidade. Eu sou teu e você é meu. É isso que Jesus diz para a gente. É isso que Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você agora também. É isso que Jesus diz para a gente todo dia, para a gente confiar nele, para a gente entregar esse pecado que a gente acha que a gente nunca vai conseguir se livrar, entregar para ele, depositar a confiança nele. Muitas vezes, a terceira lição que a gente pode tirar, muitas vezes Jesus vai chamar aqueles que são seus discípulos a darem passos de fé. Muitas vezes. E literalmente andar por sobre as águas, como fez Pedro. E passar por situações e seguir adiante sem saber se o resultado vai ser favorável ou não. E seguir viagens rumo a um local desconhecido, rumo a um destino desconhecido. Onde, se você buscar se garantir em você mesmo, vai ser o mesmo que descrer em Deus. Jesus pode estar chamando você e a mim hoje a encarar algo com o qual a gente nunca lidou, que por mais que você use todo o seu dinheiro, o seu conhecimento, a única garantia que existe para você é que ao final você vai ter a satisfação da companhia de Jesus, que durante você vai ter a satisfação da companhia de Jesus, pode te proporcionar. Essa é a única garantia que Deus vai te dar. Você não sabe o que vai acontecer, se isso vai ser melhor do que era antes, se a situação cômoda que você vive vai ser melhor do que era antes, mas Jesus vai estar contigo e você vai desfrutar de profunda intimidade com Ele, e no futuro, a vida eterna. É um verdadeiro passo no escuro. Muitas vezes Jesus vai chamar os seus discípulos a dar passos no escuro. Você até vai saber para onde tem que ir, mas não vai ter certeza das consequências, e só o que vai lhe restar é Deus. Só o que vai lhe restar é Deus. É exatamente para esse ponto que Deus quer levar a gente. É exatamente para esse ponto que Deus quer levar a gente. Levar para onde tudo que nos resta é Ele. Eu queria que vocês imaginassem, assim, para terminar, uma seguinte cena. Um belo dia você vai dormir, e quando você acorda, você está todo molhado. Você não fez xixi na cama. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos lá. Fecha aí, pensa assim, ó, você foi dormir, aí de repente você acorda, você está todo molhado. É água mesmo, assim. Você está molhado porque você está dentro d'água. Você acordou e percebe que você está dentro d'água, a água está por toda parte. Ela começa a subir, começa a entrar pela sua boca, pelas suas narinas. A água ultrapassa a sua cabeça, vai ficando mais fundo, aí você se dá conta que você está no mar. Que você está no oceano, água para todo lado, você está ali naquele meio,
Então você percebe que tudo que restou para você foi o oceano, vasto, infinito, você afundando. De repente você se dá conta que você está nadando. Você está nadando ali, você percebe, eu não morri. Ué, eu não morri. Aí você percebe o seguinte, gente, eu sou um peixe. Eu sou um peixe. Aí você olha e percebe que tem outros peixes que nem você também em volta de você. E aí você percebe também o seguinte, que aquele oceano que te envolve é o Senhor Jesus. Aí você percebe que aquele oceano que te envolve é o Senhor Jesus. E que a palavra diz que nele todas as coisas subsistem. Não faz toda a diferença? Não faz toda a diferença? É para esse lugar que a gente foi criado. É para esse lugar que a gente foi criado. Para a gente viver em Cristo. Isso é viver em Cristo. Tenha essa certeza no seu coração. E essa certeza que eu quero guardar no meu coração. Eu quero que Jesus faça comigo como Ele fez com os discípulos, para poder tornar coisas claras no meu coração. Tudo que nos resta é Jesus. Tudo que nos resta é Jesus. E nada pode ser mais favorável que isso. Nada pode ser mais favorável que isso. Vamos orar, gente? Pai querido, Tu és o nosso Deus. Ô Senhor, ensina a gente a confiar mais em Ti, Senhor. Ensina a gente a depositar nossa confiança em Ti, Senhor. Ensina para a gente quem Jesus é de fato. Faz isso ser uma verdade no nosso coração. Faz isso ser verdade no coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Faz isso ser verdade nos corações daqueles que não Te conhecem, Senhor. Faz isso ser verdade daqueles que estão aqui, mas estão Te seguindo, Deus. Que estão Te seguindo à distância. Faz com que eles corram diante de Ti, que eles aceitem o convite. Vende e dá e me segue. Que a gente possa seguir Jesus de perto, Senhor, como os Seus discípulos puderam desfrutar de profunda intimidade, essa intimidade que a gente quer desfrutar contigo, Senhor. A gente quer que a nossa fé cresça, Senhor. A gente quer que a nossa fé seja exercitada pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. A gente quer que a Tua vontade se cumpra no nosso coração, Senhor. Cumpre a Tua vontade no coração de cada irmão meu aqui, Senhor. Cumpre a Tua vontade no meu coração, em nome de Jesus. Amém.